você que está aí do outro lado que vai começar a acompanhar agora o podcast Referência. A gente inaugura um novo momento no que você ouviu falar de podcasts por aí. Você vai experimentar agora o podcast Referência Odontológica. Referência Odontológica é aquela clínica que parece tudo, menos uma clínica odontológica, que traz para você que está aí do outro lado, para quem acompanha sempre aqui as notícias pelas redes sociais, pela TV inclusive, o que é a referência odontológica. Aquele lugar comprometido com o meio ambiente, com a responsabilidade social, comprometido com a cultura e agora, mais do que nunca, também comprometido com o conhecimento, a luz do mundo. Eu estou aqui com o Jorge Gonçalves, que já está aqui do meu lado, e a gente vai falar com você que está aí do outro lado sobre esse novo momento que a Referência Odontológica inaugura hoje, que é trazer muito conhecimento com o podcast Referência. Oi, Jorge. E aí, Márcia? Olha, como tudo que a gente vai fazer exige bastante tempo, investimento de tempo, capital intelectual, sobretudo, quero primeiro agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco. Para isso acontecer, é muita gente, não por trás, mas do nosso lado. Então, agradeço todos os meninos que estão aqui, que é muito capital intelectual. E dizer para você que está aí do outro lado que é uma honra, é uma satisfação contribuir com a informação. Nosso papel, Márcia, é esclarecer dúvidas e passar a verdade, informar de uma maneira ética e moral. E derrubar desinformação. Né? Então, o Jorge chama desinformação. Eu, como sou jornalista, eu chamo de fake news. Né? É mais bonito. Não é mais bonito. Desinformação é muito mais bonita, até porque é em português, né? O fake news é mais bonito, né? É mais bonitinho, né? Mas é aquela notícia que a gente propaga sem responsabilidade. Eu gosto muito dessa palavra responsabilidade e autoridade, porque o Jorge prega muito isso. E ele é líder. E ele, por ser líder, ele tem que viver a vida que ele fala e não falar da vida que ele vive. Primeiro é o exemplo, depois é a verbalização daquele exemplo, né? E ele fala muito sobre responsabilidade, sobre autoridade, e eu acho importante a gente dizer isso, né, Jorge? Esse compromisso que você tem, que transmite para a referência odontológica e que acaba transmitindo para todo mundo que trabalha contigo. É isso, né? Não tem o que inventar, né? A gente não pode ser uma coisa que a gente não é. A gente tem que ser in natura. Eu me visto como eu quero, eu me visto como eu gosto, a minha maneira. Eu não sigo paleta de cor, eu não sigo uma orientação de um coach. Isso é importante, sim. Claro que é importante, não estou dizendo que é importante, mas isso, a aparência, às vezes, Márcia, essa aparência tira a tua essência. Exato. Então, isso está em todos os setores e o que a gente quer aqui é informar a verdade. É até redundante, mas é importante a gente falar. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Informar a verdade. Porque a gente vive hoje num campo da desinformação. Todo mundo parece ser competente, porque existe uma técnica, né? Existe uma hipocrisia. Como parecer ser competente? Tem que botar um blazer, é isso, é essa paleta de cor, é essa foto. Está todo mundo igualzinho. E eu não estou falando só do nosso setor, eu estou falando de todo segmento. Todo mundo parece ser autoridade em tudo e não é. Exato. Todo mundo diz que é competente em algo e sabe fazer algo. Então, a gente está aqui para esclarecer certas dúvidas da população, de um modo geral. Vou tentar falar de uma linguagem simples para que você que está em casa, que é jovem, que é mais maduro, que é idoso, possa entender. E olha, gente, o podcast Referência, ele começa nesse momento e a gente precisa dizer para você que vai lidar com todos os assuntos. A gente vai falar sobre Marco Aurélio, sobre o estoicismo, vamos falar sobre implantodontia, inclusive esse é o assunto de hoje, é importante a gente inaugurar o podcast Referência falando sobre implantodontia. A gente vai falar sobre todos os assuntos que estão no nosso dia a dia, que são discutidos aqui nos corredores da referência odontológica, num bate-papo na hora do café, inclusive nosso cafezinho está aqui, que se não tiver café dessa garrafa vermelha... Essa garrafa daí é quase o meu talismã da sorte. É o ícone. Eu entro aqui, o Arnaldo, que faz o café, eu digo, Arnaldo, já coou o café, Arnaldo.
No outro podcast a gente vai explicar melhor esse... Não, eu vou logo falar, mas o café do Arnaldo é gostoso porque ele, de vez em quando ele coa na meia. Eu preferia não saber, mas a gente continua... É por isso que é gostoso. É esse que dá, esse é o aspecto... Olha, a textura, o calor, o sabor do café, toda diferenciada aqui na referência odontológica. Quando você vier aqui, tem até uma máquina de café expresso, toda chique lá no café, no cômodo do café da referência odontológica. O pessoal gosta desse café ninguém coado. pede. Eu já entro e já falo, será que é um cafezinho? Tá pronto o café do Arnaldo? É esse café que eu quero. Famoso, Arnaldo. Famoso. A gente vai falar de implantodontia. Jorge, nesse primeiro podcast não poderia ser diferente. E a gente vai falar sobre o que é, quais são as diferenças, o que é preço, o que é valor. Vamos discutir tudo isso. Antes de qualquer outra coisa, a implantodontia tem limite de idade? Quem pode fazer, quem não pode? Um jovem pode fazer, uma criança pode fazer. Os implantes só são indicados para determinada idade. É uma excelente pergunta, Márcia. Não estava nem no roteiro essa, pegou de surpresa. Eu já começo no improviso, gente. Eu adoro fazer isso. Olha, existe sim uma idade mínima, né? A partir dos 18 anos. Por que isso? Fisiologicamente, o crescimento ósseo vai até essa idade. Então, um jovem de 16 anos, 17 anos, que sofre um acidente, ou existe uma condição chamada agenesia, ou seja, o dente não nasce, alguns dentes. Mais comum em laterais, o 12 e o 21, depois o primeiro da frente, o bem do lado, é o dente mais comum. Então, geralmente, o jovem fica muito ansioso para colocar esse dente, repor esse dente, mas ele tem que aguardar essa idade de 18 anos. Quanto à idade máxima, não existe um limite de idade, não existe uma contraindicação absoluta. Porque toda contraindicação médica, odontológica, ela é relativa ou absoluta. Por exemplo, operar um senhor de 90 anos, 80 anos, vai depender da condição geral de saúde dele. Então, todo mundo é candidato a partir dos 18 anos, desde que esteja com a saúde em dia. Você falou agora sobre a agenesia no caso de crianças que nascem sem dente. Esse assunto ele foi muito discutido, né, foi se questionado muito por causa do Dustin. O Dustin é aquele ator, né, que do Stranger Things, acabei de olhar aqui, Colona. que ele... Colona, tem que colar. A gente vai acompanhando aqui a entrevista, eu vou me desenrolando como eu posso. Rapaz. E ele não tinha dentes, inclusive era uma das grandes características dele, um ator espetacular, jovem, bem espetacular. E ele nasceu realmente... Ele não tinha os dentes da frente, ele nasceu sem dente, claro, que todo mundo nasce com os dentes ainda embaixo da gengiva, né? Mas ele não tinha os dentes da frente. No caso dele, qual seria quem tem esse problema, de repente, do interior, que já perdeu os dentes e tudo, qual é a alternativa, por enquanto, até que se faça o implante? Geralmente, esse paciente ele vai passar primeiro por um especialista de ortodontia, o profissional da odontologia que trabalha com aparelhos. Porque como você nasce sem esse dente, os outros ocupam esse espaço. Então, muitas vezes, tem que começar primeiro com o reposicionamento para depois implantar esse dente. Ah, não quero implantar, eu não quero, por algum motivo ou pelo outro. Faz uma prótese. Pode ser, esse dente ele vai ser reposto com certeza. Ninguém quer passar a vida sem um dente. Qual é o protocolo para se colocar um implante? Como é que funciona isso, esse passo a passo? O protocolo existe até um tratamento chamado protocolo, né? O que é o protocolo? O protocolo, o próprio nome já diz ali, né? São procedimentos. Mas, para resumir, para ficar bonitinho, o protocolo na implantodontia é um conjunto de procedimentos. Qual é o primeiro passo? A consulta. É condição indispensável, condição sine qua non, a consulta médico-odontológica. Eu sei que a gente vive no mundo digital, do Instagram, WhatsApp, todas as ferramentas de comunicações, telefone, tudo. Só que ainda é intransferível a consulta. Isso olho no olho. Tem que existir. Tem que existir para você conhecer a estrutura do profissional, olhar no olho do profissional, ver casos clínicos. Entende? Então, o protocolo, primeira etapa, consulta. É nessa consulta que o paciente vai conhecer o trabalho do profissional,
É nessa consulta que o profissional vai fazer um diagnóstico clínico, parte do protocolo. Solicita exames complementares como tomografia ou radiografia panorâmica, exames complementares, exame de sangue, né, o hemograma, taxa de glicemia, que a gente vai falar depois. Então, o protocolo é esse conjunto aí, ó, de procedimentos para você fazer o implante. Eu consigo fazer o implante na hora que eu chegar no consultório? Depende. Se for uma urgência, você sofreu um acidente, você correu para o consultório odontológico de um colega ou aqui, você vai ter que trabalhar na urgência. Então, já perdeu o dente, na primeira oportunidade ali já faz o implante. Então, ele não é o protocolo, isso aí é uma urgência. Que é um tipo de implante também, implante de urgência. O protocolo é isso, é seguir metodicamente o processo, as etapas. Então, qual é a primeira etapa? Anotou? Consulta. Tem que ter a consulta. Tem que ter a consulta. É humano, né? Isso o trabalho médico, essa relação médico-odontólogo-ser humano, é presencial, é intransferível isso. Isso não vai mudar. Não tem como mudar isso. A gente não tem tecnologia ainda que substitua esse contato e esse olho no olho. Agora, a gente falou aqui sobre idade, falou sobre os exames que precisam ser feitos. Eu quero saber o seguinte, tem alguma limitação em decorrência de alguma doença? Vou dar vou especificar. Deixa eu só complementar aqui rapidinho. Sim, por favor. Pegando o gancho aqui do protocolo ainda. Para quem que está indicado esse protocolo? Né? Esse protocolo está indicado para idosos, geralmente, que perderam todos os dentes, que não conseguem mais mastigar, que não conseguem mais sorrir, que está com a autoestima baixa, a sua qualidade de vida está comprometida. O protocolo está indicado para essas pessoas, Márcia. Pessoas que já perderam todos os dentes ou que vão perder todos os dentes. Então, protocolo é um termo que você dá para um conjunto de procedimentos médico-odontológicos para implantar os implantes, né? Para reabilitar pessoas que perderam todos os seus dentes. Então, a pessoa que vive sem todos os dentes, a primeira coisa que ela perde é a autoestima. Imagina eu tirar um pedaço da tua orelha. É muito comum a gente ouvir assim, mas dente a gente tem muito. Gente, não é assim. Você tem 20 dedos. Escolhe um para eu tirar agora. Você tem 2 olhos. Escolhe o direito ou o esquerdo. Exatamente. Deus fez tudo direitinho. Ele não botou dente demais na nossa boca. Não. Não é porque eu perdi um que não é importante. Todos são. E agora imagina perder todos esses dentes. Nossa, nem consigo imaginar isso. Não, eu recebo muita... É traumático, né? Muita gente, e isso mexe comigo porque quem busca uma clínica, quem busca um profissional, ele não quer só dente. Dente é meio, implante é meio. O protocolo é um conjunto de procedimentos que vai resultar em uma prótese fixa nos implantes que você vai fazer. Mas tudo é meio, Márcio. O paciente, tudo que ele quer é tirar um retrato e sorrir com dente bonito. Com dente bonito do lado de quem ele ama. Tudo que ele quer é para uma churrascaria, para uma peixaria, comer a farinha, comer o tambaqui, comer uma farofa. Ele quer comer com dignidade. Ele quer resgatar não só a sua autoestima, mas a sua dignidade. Eu nunca fiz implante, nunca fiz prótese nem protocolo. O meu trabalho é devolver essa autoestima, é devolver a dignidade e a qualidade de vida. Devolver o convívio social dessas pessoas. O convívio social, a felicidade de sorrir, a felicidade de beijar na boca, de namorar. É isso. De paquerar. Eu vejo uma odontologia muito além da boca, porque se eu enxergar só a boca, eu vou ficar me gabando aqui do que eu sei fazer, não é o propósito. Trabalha, para que a equipe trabalha, para quem nós trabalhamos, para o outro, para a tua mãe, para o teu pai, para você, menos para nós. É meio. É uma visão ética e humana. É tudo isso que a referência odontológica sempre faz questão de deixar bem claro. O posicionamento da referência odontológica é sempre esse. Agora, me diz uma coisa. Diabetes, osteoporose, são patologias que deixam as pessoas
preocupadas. Será que eu posso fazer? Diabetes tem dificuldade de cicatrização, a gente vê muito isso. Para fazer a cirurgia no diabético tem que estar compensado lá com a glicose. E a osteoporose? Porque a gente vai falar disso aqui ainda, mas há situações em que tem que se fazer enxerto ósseo na boca para poder fazer uma recuperação, uma reabilitação. É possível fazer essa reabilitação em quem tem diabetes, em quem tem osteoporose? Esse aqui é o paciente diabético e esse aqui é o paciente com osteoporose. Escolhe primeiro quem a gente vai falar, diabético ou com osteoporose? Diabético. Diabético. O paciente diabético, ele tem que entender o seguinte, é uma síndrome, né? A doença é uma síndrome. O paciente diabético, ele tem uma síndrome que resulta do alto nível de açúcar no sangue. A taxa de glicemia, a taxa glicêmica, passa dos 100, né? Então, 110, 120, 130, 140, 150, 200, vai embora. E esses pacientes, eles têm uma classificação. Nível 1, nível 2, moderado, leve, moderado, grave. Então, você, por exemplo, tem um paciente, a Organização Mundial de Saúde considera que até 100 miligramas por decilitro é considerado uma pessoa saudável. Correto? 110, estou pré-diabético. Veja, gente, não está. A gente tem que ver a condição clínica da doença. Eu estou indo muito ao banheiro? Porque são sintomas da doença. O fato de eu estar com 110, mas eu não estou indo muito ao banheiro, não tem um sintoma. A minha vista já começou a ser comprometida? Não. Porque um dos sintomas e sinais clínicos também é a perda da visão. A minha cicatrização ao me cortar fica comprometida? Não. Estou com 110, né? E eu já estou com 110, a taxa glicêmica aí já estou 5 anos, doutor. O cara fala, tá bom, mas eu aqui na consulta com o cara. Eu estou na consulta aqui falando o que eu falo na consulta. Porque a consulta é isso, você tem que consultar, perguntar. Por isso que é indispensável a consulta. Né? E outra coisa, quando você se machuca no seu pé, você sente o seu pé? Eu pergunto para o paciente que ele está dizendo que ele é diabético. Não, doutor, eu sinto meu pé. Porque uma das características da doença é a perda de sensibilidade. Você fica com o pé dormente. Por isso que você se machuca, quando vai ver, já está necrosado. Então, perda de cicatrização não tem. Não estou indo muito ao banheiro. São sintomas da síndrome do paciente diabético. Né? Perda da visão, etc. Coisa e tal. E outros sinais clínicos e outros sintomas. Então, isso é uma desinformação. Olha lá. A gente está aqui trabalhando para informar. Então, eu estou com 110. A taxa glicêmica não significa dizer que eu estou com a síndrome do diabético. Eu não tenho sintoma nenhum. Eu sou uma pessoa saudável. Então, a taxa de normalidade daquele paciente é 110. A Organização Mundial de Saúde considera 100. Mas a gente não é um robô. Exato. Isso não é um aplicativo que tem que ser assim, uma matemática. Nós somos biológicos. E tem oscilações. De repente, tu pode ser 70 a tua, em jejum, teu exame, 80, 90. Então, tu está doente? Tá fraca, hipoglicêmica? Não, é o teu modo de funcionar. É claro, eu não estou dizendo aqui que 110 não é para considerar o perigo de evoluir. Porque a partir dos 110 pode vir 115, 120, 130 e aumentar. Então, tem que continuar a dieta, sim, do seu médico, a orientação do seu médico, do seu nutricionista, do seu endócrino. Aí, tu faz esse comentário, a gente precisa dizer aqui, o que está querendo dizer é 110, mas se alimenta bem, faz atividade física, tem boas condições gerais de saúde. Perfeito, é isso. Né? Então, isso aí não tem. Agora, chega um paciente contigo, tem 110, está acima do peso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tá, minha gente? Eu estou falando aqui de protocolos de saúde, tá? Para fazer... Esses são os protocolos e as dúvidas mais recorrentes para fazer implante.
Ou seja, o paciente... Você faz assim mesmo, se for um paciente com 110, paciente acima 110, do peso, 120... com condição ruim de saúde... Não, se ele tiver com a condição de saúde ruim, não faço, está contraindicado. Até ele recuperar essa condição geral de saúde. Entendi. Agora, uma taxa glicêmica de 110, pode fazer normalmente o implante. Não é um impeditivo. Jamais. Porque você tem que considerar a cicatrização desse paciente. Porque o paciente diabético, como qualquer paciente diabético sabe, qualquer cirurgia que ele for fazer, ele vai ter dificuldade de cicatrização. O implante não é diferente. Então, a condição impeditiva, essa taxa glicêmica muito alta. A partir de 140, 150, 170 está contraindicado. Tem que baixar isso aí até 110, 120 ali. E manter isso pelo menos ali uns 2 meses. Que é o período de recuperação. E por que eu estou falando isso? É o protocolo, né, que a gente usa. Sim. E é sucesso. Então, os pacientes que foram reabilitados na clínica, que estão vendo ou vão ver isso aqui, são provas vivas do protocolo clínico, né? Do protocolo clínico, da funcionalidade de um protocolo clínico associado com o protocolo dos exames complementares. Separar uma taxa glicêmica da condição doença paciente diabético que compromete, eu não posso mais fazer nada agora, porque eu tenho 110 na minha taxa glicêmica. Não. Entende a diferença? Ser razoável com esse entendimento clínico e laboratorial. O que é predominante na medicina? O clínico. O clínico. Né? A condição clínica. A condição clínica. Eu me lembro disso bem, porque eu tinha nódulo nas cordas vocais, e quando eu fui lá no otorrino, eu falei, mas doutor Fábio, ainda tem aqui. Ele disse, eu estou ouvindo a sua voz. Então, o que importa é clinicamente como você está. Você está confortável? Você está conseguindo trabalhar? Estou, mas o exame, não. O exame, eu não posso só considerar o exame para te dar um diagnóstico. Eu tenho que saber como você está no dia a dia, na execução do seu serviço, na execução do seu trabalho. Perfeito. Então, é isso. Tô bem, então vai. Vai, siga feliz. O que a sociedade precisa saber é que um cirurgião dentista, ele não trata de boca. Ele trata de gente, de humano. Então, isso aí, no currículo dele, é obrigação saber dessas coisas. É obrigação. Você tem que saber das condições gerais do paciente, todas as... o estilo de vida dele, tudo. Como ele come, porque isso vai dar o tom das tuas recomendações. Ele não é um manequim que vem só com dente, ele vem com diabetes, ele vem com hipertensão, ele vem com stent, ele vem com marca-passo. Ele vem com osteoporose. Ele vem com osteoporose, ele vem com câncer, ele vem com HIV. Entende? Ele vem com as outras coisas que a gente precisa saber. Então, o implante dentário é tão sério o negócio, é tão sério que você tem que saber, às vezes, tanto quanto. Porque você vai invadir o tecido de alguém. Você vai, né, implantar um dispositivo num paciente. Então, o paciente diabético, respondendo a pergunta das pessoas, pode sim fazer implante desde que esteja com a sua condição de saúde geral em dia, esteja saudável, que não represente nenhum perigo desse implante não cicatrizar. Osteoporose. Osteoporose, aqui. Diabetes já foi osteoporose. A osteoporose é o seguinte, vamos trabalhar na seguinte analogia. Imagina que tu sofre um acidente e tu não mexe mais a perna. Vamos entender... Ficou paraplégico. Não mexe mais vamos nada da entender cintura para baixo. A fisiologia da coisa, para entender a patologia. O que é patológico? Tudo que está afisiológico, que não é fisiológico. Você lesiona um nervo e o músculo não se move. Certo. O músculo não se move e o osso também não. O osso não recebe o estímulo. Porque o músculo está ligado ao osso pelos tendões, pelas fibras, né? Então, aqui dali estimula o osso a se regenerar. Microfraturas existem, microscopicamente falando, e há uma regeneração contínua e diária. Quando você quebra esse processo, você rompe o nervo, o músculo fica estático, o osso fica estático. Então, ele começa a ficar frágil.
Certo. Por isso que é importante a fisioterapia. A pessoa vai lá se movimentar para estimular o músculo, para o músculo não atrofiar e também o osso não atrofiar e ficar fraco. A osteoporose, de um modo geral, ela tem duas maneiras. Ou é falta de cálcio, minerais, ou pouco colágeno. Que a gente pensa que não, mas o osso não é só cálcio e fósforo, né? Também tem colágeno. Então, a falta de um desses elementos causa osteoporose, o que vai enfraquecer realmente esse osso. Vamos lá para o implante. Quando você perde o dente, você tira o estímulo do osso. Então, aquele osso da mandíbula e da maxila vai ficar fraco. Se você tiver osteoporose, vai ficar mais fraco ainda, porque a osteoporose são várias condições que levam o paciente a ter A osteoporose. mulher na menopausa, Perfeito. a idade, Perfeito. 80 anos, 70 anos. Perfeito, Márcia. Então, se você tem osteoporose e não se movimenta, você vai ficar com o osso mais fraco. Lembra da historinha que eu contei do cara que lesionou o nervo, não mexia o músculo? Então, quem tem osteoporose tem que caminhar. Claro, com uma orientação. Musculação. Fazer musculação para estimular o osso. Porque se ele ficar parado, vai ficar pior. Vai ficar igual um paraplégico. Que interessante, né? Muito interessante. E implantodontia tem que saber isso, né, Márcio? Com certeza absoluta, porque você vai fazer Ele deve saber. o implante ali no osso. Né? E você que está em casa tem que saber também que eu tenho osteoporose. Vai caminhar. Vai fazer teu implante, meu irmão. Porque o teu esse implante vai estimular a tua musculatura. O teu osso, aliás. E a musculatura também, porque você vai poder mastigar melhor e vai criar o estímulo É porque na o mandíbula. dente, ele não é fixo. Ele tem ali uma flexibilidade dentro do dente, dentro da mandíbula, é isso? Quando você morde, ele dá uma leve pressãozinha o natural, sim. Tem uns... E isso é que vai massageando ali o osso, eu estou falando vai de estimulando. forma leve, e vai estimulando a produção de mais cálcio e tudo, além, Sim. claro, dos fatores externos que a gente Sim. precisa deixar, que Perfeito, o sol, é vitamina D e tudo mais. E ele vai estimulando aquilo ali. Quando você fica sem os dentes, atrofia o teu maxilar. E aí é quando, vai às vezes, atrofiando e vai tem a ficando... necessidade até de fazer implante ósseo antes de fazer o implante. Perfeito. dentário. Então, quem tem osteoporose e quer fazer implante, vai fazer teu implante. Que é recomendado, não é contraindicado, é recomendado a fazer o implante para ter o estímulo no osso, para não perder, para esse osso não atrofiar. Entendi. Eu costumo dizer, resumindo essa história, que o implante está para o osso da mandíbula e da maxila como os nossos músculos estão para os nossos ossos da perna ou dos braços. Exato. Para manter ali o tônus muscular, Exato. precisa ter estímulo, né? E esse estímulo muscular vai manter a sua densidade óssea, o seu osso saudável. Então, o corpo ele nunca é independente, ele é codependente, interdependente. Um ajuda o outro, um depende do outro. Ninguém está aqui sozinho, ninguém está aqui dentro da gente sozinho, não. Os órgãos todos são... Um depende do outro, um está interligado no outro. E, então, não só é indicado, como é recomendado. É recomendado. Para quem tem osteoporose. É perfeito. Não é só indicado, ele é recomendado. Você deve fazer esse seu implante, sim. Quais são as principais... Qual é a diferença entre implante imediato e implante de carga imediata? São dois termos... O que é isso? São dois termos parecidos, né? Implante imediato. Exemplo. Alguém cai, quebra, fratura ou compromete a permanência de um dente na boca. Exemplo. Então, você vai extrair aquele dente e naquele mesmo momento, naquele momento cirúrgico, você já implanta o dispositivo de titânio. O que é o implante? O implante é um parafuso de titânio. Então, você extrai a raiz do dente natural e já implanta na mesma hora o dispositivo de titânio. Esse é o implante imediato. Carga imediata. É quando você... Já está implantado o implante? Já. Tá, beleza. Já está o parafuso já de titânio tá o parafuso lá. Dentro. Aí você vai colocar um dente fixo naquele implante. Então, você colocou um dente imediato, chamado de carga imediata.
Implante imediato, o parafuso logo após a extração da raiz. A carga é o dente. A carga é o dente. Que tá dentro porque ninguém quer parafuso, quer o dente, quer sorrir. Eu não quero saber como é que tá lá dentro, não. Isso aí é o Jorge que tem que resolver. Isso, isso é problema do Jorginho. Isso é problema do Jorginho. Tu quer um dente bonito para te sorrir, para te mastigar. A pessoa quer o dente. Então, a carga imediata, e é muito comum isso nos consultórios do mundo inteiro. Então, Jorge, alguém caiu de boca no chão, perdeu o dente, vem aqui com você. Você pode imediatamente tirar a raiz, porque vamos dizer que quebrou na raiz, quebrou na base da gengiva ali, né? Você tira a raiz daquele dente, coloca ali um parafuso de titânio e já pode, no mesmo ato, já botar um dente ali. Mas esse dente é provisório. Sim, esse dente é provisório. Você vai ter que montar depois Agora, esse exemplo da fratura, do acidente, é uma situação clínica, né? Porque são várias situações clínicas. Então, a ideia do implante imediato, que o implante evoluiu muito, vale a pena a gente dizer que a tecnologia do implante evoluiu muito. Já nos permite fazer isso hoje. Não importa, se aquele dente tiver indicado, a primeira coisa que tem que saber, esse dente dá para aproveitar? Dá. Então não faz o implante. Trata de outra maneira. Porque tem esse critério também, né? Quando que a gente vai tirar uma raiz e implantar um dente? Quando tiver indicado para extração. Aí é que vem a questão ética. Eu não faço implante porque eu quero, eu acho legal, é o melhor tratamento. É porque tem que ter uma indicação clínica. Dentro da tua caixa de ferramenta, tu vai abrir. Agora é com o implante. Ainda tem essa percepção também. Porque, deixa eu dizer, um pouquinho que eu conheço aqui do Jorge, né, e de profissionais sérios, é importante que se diga, tu chega num consultório e diz assim, doutor, arranque meu dente. É a mesma coisa que dar um soco na cara de um dentista sério. Porque o dentista, ele quer salvar o teu dente. O dente é órgão. E ele quer salvar o teu dente a todo custo. Ele não quer tirar o teu dente dali, daquele lugar, um dente saudável, um dente que tem a possibilidade de recuperação, e botar ali uma prótese, colocar ali um implante. Ele quer salvar o dente, né, Jorge? Isso é uma questão pessoal, é uma questão ética. Ética. É uma questão ética, é do indivíduo, é individual. Tu aprende isso lá na faculdade, mas isso é do indivíduo. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem só martelo na sua caixa de ferramenta, pensa que todo problema é prego. Como a nossa caixa ela tem várias ferramentas, a gente vai analisar se aquele problema é um prego, é um parafuso, é um botão. Analisar com critério. Implante é uma alternativa de tratamento. Não é a única alternativa de tratamento. Quais são... Aqui no meu roteiro, é difícil, né? Porque fica tenso, né? Fica que a gente vai falando uma coisa coisa séria, Márcia. Márcia. Puxando outra aqui. Aqui no meu roteiro tem uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta aqui das diferenças entre o que é resina, porcelana e lente de contato, eu quero perguntar quais são os principais benefícios do implante. Porque a gente está falando de implante, está falando do implante imediato, de carga imediata. Então, eu quero saber quais são os benefícios que o implante pode trazer para uma pessoa. Vamos separar essas duas questões. Vamos trabalhar com o lado fisiológico e o lado psicológico. Vamos falar primeiro do lado fisiológico. Quando você perde um dente, você perde muita funcionalidade da coisa. Fonética. Sim. Estética. Sim. Mastigação. Deglutição. Digestão. Vai embora. A digestão começa na boca, tá, Começa gente? na boca. Com a saliva. A saliva tem ácidos especiais que vão lá. Quanto mais você mastiga, melhor você digere. Perfeito. Porque quanto mais você mastiga, mais tu libera saliva. Quando tu não mastiga, tu engole o alimento inteiro. Sabe? E o suco gástrico fica lá, ó, despejando o suco gástrico. Sabe aquela gastrite? Refluxo. Nada é solto. É só um dente. Será? Será que a gente está enxergando a importância realmente, não só do tratamento, mas e sim da ciência odontológica? Está tão banalizada que a gente perde um pouco dessa visão mais ampla e mais clínica, além da boca. Né? Então, um dos principais benefícios são os fisiológicos. Então, uma melhor mastigação, uma melhor fonética, uma melhor estética. Porque se eu oferecer 10 mil reais para tirar os 2 dentes da frente de qualquer pessoa que esteja aqui, ninguém topa. De jeito nenhum. Ninguém quer perder dente, nem por 10 mil reais. Eu sei que tem alguém que diz, eu topo, mas para você não.
Alguém do outro lado assim, pô, se o Jorge me oferecer R$10.000 para tirar 2 dentes, eu topo. Para Não, com gente, isso. não faz isso não, Eu tô pelo amor de brincando, Deus. eu não vou pagar ninguém, tá? Isso é mutilação, hein? Eu já pego logo pesado, porque eu tenho pessoas que vieram do interior, né? E é importante a gente trazer aqui, porque um dos trabalhos da referência odontológica é o dentista da floresta, que é justamente fazer com que as pessoas que estão no interior tenham acesso ao que há de melhor da referência odontológica. E eu conheço pessoas que chegaram no dentista no interior sem responsabilidade, a gente sabe que era em outro momento, né? Eu quero crer, arranca tudo. E o dentista foi lá e arrancou todos os dentes da frente da pessoa. A pessoa usa uma prótese. E sem necessidade. Então, são umas loucuras assim que A acontecem. gente vai falar do dente da floresta, mas eu quero aproveitar e fazer um adendo. Quando a gente vai para uma ação, eu oriento todos os profissionais que vão, porque 11 anos de projeto, a gente amadurece bastante, né, Márcia? Então, eu tenho a honra de dizer, e um pouco até de orgulho, e dizer que eu posso voltar em qualquer comunidade que eu fui. É bom a gente voltar onde a gente já foi. Por quê? Porque não é atender um problema odontológico, é atender o indivíduo. Sim. Aí o caboclo, ele é o cara, ele é diferente. Ele tem um traquejo. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Ele chega assim, meu primo, eu só arranca tudinho que eu quero usar uma dentadura, uma chapa. E ainda com aquele detalhe assim, não sei qual é o nome, prateadinho assim, prendendo assim, porque quer rir assim com charminho, né? Ele chega, aí eu falo É uma ponte. Aí eu falo pro camarada assim, ô parente, rapaz, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aí como é que tá. Aí vou olhar, o cara disse, olha, esse daqui dá pra gente aproveitar, esse aqui tu ainda vai roer teu tucumã, esse aqui tu ainda vai comer tua castanha, esse daqui tu ainda vai comer tua pupunha, meu primo. Ô, rapaz, isso aqui ainda dá pra quebrar aquela farinha. O Jorge fala assim mesmo. A gente precisa ver uma conversa nossa no WhatsApp. Minha prima, fala parente. No português nosso de cada dia. E aí você diz para ele, olha, eu não vim para arrancar os seus dentes, eu vim para tirar a tua dor, me fala só o que está doendo. Mas isso tu fala, Márcia, tu tem que falar isso lá pro cara do interior, olhando nos olhos dele, para ele sentir a tua verdade. Senão, ele vai ficar chateado, porque ele vai dizer assim, a dentista é preguiçoso. Preguiçoso. Porque ele vai pensar assim, ele vai embora, aí vai me deixar aqui com um dente que vai doer depois que ele for embora. Porque é isso que ele pensa, né? Não vai doer porque a gente já dá depois a instrução de cuidados de higiene bucal. Não, mas eu estou dizendo, quando o Jorge vai com a equipe, com o dentista da floresta, já resolve, não deixa um curativo. Né, Jorge? Já resolve o problema do caboclo. Tira a cárie, faz ali a restauração e deixa ele bem. Sim, os tratamentos, em modo geral, lá são de urgência, é tirar a dor. Uma vez um colega, essa história é muito famosa, eu conto individualmente, parcialmente e publicamente. O colega me criticou, Jorge, tu vai lá só arrancar dente? Eu falei, olha, é uma maneira de enxergar a vida. É uma maneira de ver. Mas eu nunca arranquei um dente na minha vida. Até aqui na clínica, quando eu falo assim, olha, eu tenho uma notícia boa para a senhora ou para o senhor. Nós vamos resolver seu problema. Tu nunca arrancou um dente, Jorge? Não. Olha lá, a visão. Eu tiro a dor. E para tirar a dor, às vezes o dente vem junto. É inerente. Para você tirar um abscesso, é inerente o dente vir junto. Então você tem que ter muito cuidado com essa banalização, porque é uma responsabilidade muito grande fazer uma cirurgia de extração, uma exodontia é o termo correto, e popularmente arrancar o dente. É muita responsabilidade. Você tem que estudar muito para fazer. Então eu não posso chegar lá assim, agora eu vou arrancar esse, eu vou extrair esse, por bel prazer. Não pode. Ninguém pode... Fora que se for botar na praticidade, deve ser mais fácil, né? Tu arrancar logo um dente do que tu ir lá e enfia aqui, arruma aqui. Então, não é pela facilidade. Não é. É pelo que é melhor. É pelo que é melhor para o outro, né? Quando está indicado. Toda essa conversa veio da indicação, né? Quando que está indicado? Quando está indicado. Quando realmente aquele dente não tem mais jeito, está doendo muito, está no abscesso, está comprometendo toda a saúde e qualidade de vida desse paciente. Mas até me perdi. O que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando sobre...
A gente estava falando sobre todo. A gente começou a falar sobre o dentista da floresta, porque a gente estava falando sobre os principais benefícios do implante. Ah, sim. Falou dos benefícios do implante e Verdade. tudo. E aí a gente estava comentando sobre a ética, que não é simplesmente ir lá e arrancar um dente. Sim. E aí eu falei do dentista da floresta que você vai lá para tirar a dor Sim. do ribeirinho, mas resolve o problema dele. Não vai Sim. deixar ele lá depois para ele não ficar te chamando Eu de lembrei, preguiçoso. Eu lembrei que ele Dentista estava falando dos preguiçoso. benefícios Isso, fisiológicos, né? isso. Que aí a mastigação, fonética, estética, Funcionais e a falamos também beleza. do psicológico. E agora né? do psicológico, o benefício é autoestima, dignidade, qualidade de vida, felicidade, tudo isso. Paz de espírito, poder espirrar sem estar com a mão na boca, poder comer com segurança, Cantar, a cantar, modinha. a qualidade de vida, a socialização. Você devolve aquela pessoa para uma atividade que ela já não fazia mais. Eu tenho uma piada para contar, mas eu vou contar nos bastidores. É uma piada que meu não. pai... Não, conta logo. Eu Não vou vai contar. fazer comigo, não. O meu pai, Eu sou meu curioso. pai é cheio de piada, né? Meu pai tem 86 anos e meu pai conta uma piada assim, ele vira assim: "Aí tava lá o velório. Chega o amigo lá no interior da Bahia, meu pai é baiano, lá no interior da Bahia. Chega, meu pai é de Salvador, da Bahia, mas vai lá pro interior. Aí ele era de Lençóis, na realidade. E aí ele vira: chega o amigo, morreu. Aí o amigo chega com aquela perereca na boca. Perereca é a dentadura. João! Pulou a perereca dentro do buraco que o João já estava sendo enterrado. Leva contigo meu último sorriso. É uma boa piada. E quem fizer implante não vai precisar passar por isso. Pode dar outro presente para um ente querido ou para um amigo, né? Não precisa deixar a perereca lá dentro do foi buraco, boa. não. Faça implante para não passar esse vexame. Gostei da piada. Não, vexame sou eu contando a piada, porque o meu pai conta com muito mais interpretação, meu pai é muito melhor. Eu vou gravar meu pai contando essa piada para mostrar para Mas vocês. essa eu vou contar para os meus pacientes. Leva contigo o meu último sorriso. Não vai precisar levar o último sorriso. Pelo gente. amor de Deus. Implante dói, pode ser rejeitado. O implante não dói. A anestesia que a gente usa aqui na clínica é a melhor anestesia que existe no mundo, chamado articaína. Depois você pesquisa, você está em casa aí. É uma anestesia de alta potência que garante que a gente consiga fazer um implante sem dor. Anestesia local, tá? Não precisa de anestesia geral. Então, o implante não dói. É um procedimento seguro, muito seguro, e que é realizado em todos os lugares do mundo. Aqui na clínica, a nossa rotina é fazer implante. Então, uma das dúvidas mais recorrentes é essa: dói? Não dói. Guarda essa palavra, articaína. E a gente vai colocar, inclusive, eu vou botar na descrição do vídeo, a gente dá um jeitinho de colocar na descrição do vídeo, viu, rapazes? Que é pra gente explicar direitinho, inclusive se a pessoa quiser pesquisar. Porque curiosa, como eu, por exemplo, tem um monte por aí, né? Então, às vezes a gente chega no consultório e quer dar... Dá para usar articaína, doutor, por favor? Se Márcia, chegar em outro lugar que não tem. Vale a pena. Explica um direitinho. pouco técnico, né? Isso. Pode Mas até deixar um link para poder deixar as importante, pessoas informadas. Mas existem vários tipos de anestesia, né? Sim. A gente chama de profundidade anestésica. É quanto o sal anestésico consegue se ligar lá no receptor e bloquear a dor, bloquear o estímulo nervoso. Então, a articaína, ela se liga muito bem lá para impedir esse impulso nervoso. A gente chama de profundidade do anestésico. Então, ele se conecta lá e demora muito mais tempo. Um outro anestésico, ele se liga lá, mas ele sai mais rápido e o impulso nervoso. Então, você tem que usar mais anestesia aqui, numa anestesia mais fraca, vamos dizer assim. O anestésico se liga lá no receptor e sai mais rápido, a profundidade é menor. Então, por isso que a dor volta rápido, porque o estímulo volta Durante rápido. O procedimento. Durante o procedimento. Então, a articaína é um anestésico usado no mundo inteiro pelos implantodontistas. Não tem dor. Isso é mais importante. Não tem dor. O implante pode ser rejeitado? Não. Por quê? É importante isso, é uma das dúvidas mais comuns aqui na clínica. O implante não pode ser rejeitado pelo conceito da rejeição. A rejeição é quando o nosso organismo ele quer colocar para fora um corpo estranho. Nesse meio tempo, ele vai criar uma reação imunológica contra aquele patógeno, contra aquele
Corpo estranho. Aquele corpo estranho. É o que acontece no caso de transplantes de órgãos. As pessoas fazem transplante de fígado, de rim, e acaba tomando um remédio para poder fazer com que o organismo não identifique aquele órgão novo, que era Perfeito. de outra pessoa, como um órgão que tem que ser atacado ali pelo sistema O imunológico. paciente que vai fazer o transplante de órgãos, né, como o fígado, ele usa imunossupressores para evitar a rejeição, porque a rejeição é um processo imunológico de defesa. Por que o implante não rejeita? Porque não tem essa reação. O que ocorre? Isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai trabalhar aqui, porque é uma desinformação muito grande. Então, o nosso papel, Márcia, é combater a desinformação e informar. Informar a verdade. Redundância, informar a verdade. O implante, ele cicatriza de duas maneiras. Ou ele calcifica, que é a ósseo-integração que a gente quer aqui, ou ele cicatriza sem calcificar, que a gente chama de fibrointegração. Cria uma fibrose. Então, não há rejeição. É diferente. Osso integra, calcificou. Não calcificou, fibrointegrou. Ele fica mole. E a gente não quer implante mole no osso, para colocar depois a prótese, o dente. A gente quer um implante fixo. Calcificado, anquilosado. Rejeita? Não, porque ele corre por dois mecanismos de cicatrizar o implante. Ou calcifica ou não calcifica. E quando não calcifica, qual é o... Fibrosa, existe uma fibrointegração, fibrose. Você tira esse implante, desculpa, faz quebra, outro. é teu, mas não quebra não, tá? Não, não. Eu fico assim nervoso quando eu falo disso, sabe? Aí fico tenso. Ele fica empolgado, né? Tira o assunto implante dele. que está fibrosado, que está ali mole, e depois faz outro, para calcificar. Corre o risco de fibrosar de novo? Corre risco. Todo implante corre risco. Agora, olha lá o percentual. Numa maxila que está cicatrizada, que está com osso maduro, mandíbula, 3%, 5% de chance disso acontecer, de não calcificar, de fibrosar, de fibrointegrar. Tanto é que o termo é fibrointegrou. Está integrado ao corpo. Ele não está rejeitado. Só que ele não serve para reabilitar. Tem que ser tirado. E o percentual ali dessa ocorrência de 3%. 3 a 5%. 3, 5, 7, tem literatura que fala até 7% de fibrointegrar. É importante a gente falar aqui sobre os registros da literatura, porque é aquela história. Se a gente for ler a bula da dipirona, a gente nunca mais toma dipirona na vida. Nunca mais. Então, a literatura, quando ele diz, são os artigos científicos dos implantodontistas, dos dentistas, dos odontólogos, que eles leem lá quais são as ocorrências. Teve uma ocorrência no mundo, vamos dar um exemplo, de 7 bilhões de pessoas. É quanto nossa população mundial hoje, né? Aí teve uma ocorrência. Vai estar na literatura médica, vai estar lá registrado, porque o dentista precisa saber o que pode acontecer. Mas, de fato, chegar nesse número é um caso excepcional. Perfeito, Márcia. Eu quero comentar uma coisa aqui muito importante, que eu falo que especialista de verdade, em qualquer área. Isso é um conceito da referência, um conceito interno que eu uso aqui com a equipe. Todo especialista de verdade, ele tem 3 Cs. Primeiro C, ele sabe começar. Segundo C, ele sabe corrigir as intercorrências. Terceiro C, ele sabe concluir. Eu até anotei, porque eu vou usar isso aqui na minha vida. Em todo lugar. C. Ele começa, ele corrige, ele conclui. Quando um caso aqui de implante que está fibrointegrado, você tem que só que corrigir. É só uma variação aqui do percentual que vai fibrointegrar. E um dente que fibrointegra, um implante que fibrointegra, não quer dizer que vai repetir de novo uma fibrointegração. Não, pode ocorrer, uma outra opção que você Sim. faz, na hora que você vai corrigir, tirou aquele implante, colocou um outro e vai calcificar. Perfeito. Que ele corrige aqui, ó. Ele faz parte da ferramenta dele. Ele é especialista, ele tem esse C do meio, que ele corrige as intercorrências. Importante.
Agora chegou num ponto aqui, gente. Eu quero você que está aí do outro lado acompanhando aqui nosso podcast. Muito obrigada, antes de qualquer coisa, tá? Por estar ouvindo aqui. A gente produz o podcast com muita responsabilidade. As perguntas são batidas aqui com o Jorge. São perguntas que surgem no consultório, no dia a dia. E, inclusive, a gente vai deixar aqui nos comentários do podcast, porque você está ouvindo aqui pelas plataformas de podcast, mas a gente também está no nosso canal no YouTube. E eu queria que você também comentasse aqui as suas dúvidas, fizesse suas perguntas, porque o Jorge vai fazer plantões. Está sabendo disso, Jorge? É novidade, mas ele vai fazer plantões de resposta no YouTube, tá? Então, tire suas dúvidas. Porque agora a gente vai entrar nas diferenças entre lente de contato, porcelana, faceta de resina. Porque houve um boom na cidade, principalmente, eu vou colocar aqui 2022... 2023 está começando ainda, né? A gente está aqui no primeiro trimestre de 2023, entrando aqui no segundo trimestre, né? Você que está assistindo esse podcast em qualquer momento aí do ano, eu estou falando aqui no momento que a gente fez essa gravação. 2022, houve um boom, principalmente na minha área, na área de TV, de jornalismo, de pessoas com dente branco fazendo facetas de resina. É isso, né? Facetas de resina. Sim. E não imediatamente, mas pouco tempo depois a gente já via essas pessoas com os dentes manchados, um pontinho quebrado e tudo mais. Qual é a diferença entre a faceta de resina, a faceta de porcelana e a lente de contato? Coloca na ordem que tu quiser aí, porque é tu que manda. Primeiro, eu sei que tem muito colega aí do outro lado, dentista, de todo lugar do Brasil assistindo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade em falar algo aqui ético. Uhum. A gente não pode criar um apartheid das especialidades. A gente não pode criar um apartheid dos materiais. O meu é melhor porque eu faço. O meu é melhor porque eu faço. E tem que acabar com essa guerra de ego para servir a sociedade, informar a sociedade. Porque não é o que o dentista faz melhor. Qual é a melhor? Cliente, Existe, exatamente. Então, quais as diferenças, quais as vantagens de um material e outro? Tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. Quer exemplo de qual é a vantagem da resina? O preço é menor. É uma vantagem. Ninguém pode negar isso. Uma desvantagem da porcelana. O preço é maior. Olha, antagônico. Só que a gente também não pode pensar só pelo prisma do preço. Mas vou reforçar a ideia. Então, vou falar de material odontológico para a população e não da técnica do colega que ele usa ou deixa de usar. Porque tem muito colega que faz só resina, lente de resina, facetas de resina. E tem colega que só faz lente de contato de porcelana. Então, a gente tem que parar com essa briga de ego e esse apartheid. O meu é melhor. Cada um tem o seu momento. Cada um tem seu de público. Acontecer. Tem seu público. Entende? Quem está muito preocupadinho com o outro, não tem nada que fazer. Tem que focar naquilo que você sabe fazer bem feito. Defender o seu sem acusar o outro. Exato. Né? Se tu faz o serviço, está seguro... Eu estou dando um carão mesmo nas pessoas, para tomar um pouco de chá, né? Um pouco de chá da consciência e deixar o colega ganhar o pão dele com dignidade. E outra, não é olhando para fora que você vai angariar a clientela ou tratar bem o ser humano, é olhando para dentro. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe de muito quando a gente fala de autoconhecimento, de responsabilidade na execução do teu serviço. A gente precisa dizer que o nosso maior concorrente somos nós. Nós somos os nossos maiores e piores. A gente se destrói ou a gente se constrói. Correto, eu concordo. Isso é uma leitura espiritual, né, Márcia? Isso é uma leitura espiritual. Filosófica, espiritual, então, né, espiritual, Jorge? Filosófica, é outro campo, que, inclusive, né? Trataremos desses assuntos também aqui no nosso podcast. É outro campo semântico. Mas vamos lá. Cada um tem seu público? Cada um tem seu público. Em primeiro lugar, a gente não tem que criar esse apartheid, né? Resina. A resina é um material levemente mais poroso, microscopicamente falando. Então, ao longo do tempo, pessoas que tomam café, uso clínico, vamos para o uso clínico, não vamos para a técnica. Café, né? Café, isso, Sim, então café. Continue. Tu não tem, deixa de patifaria que tu não tem lente de resina. Mas se eu tivesse dentes de porcelana, os meus dentes originais não ficariam manchados? É isso. Porque a porcelana, pelo próprio processo, né, de sinterização, é um processo pelo qual a porcelana é confeccionada. O que é a sinterização? É um processo onde a cerâmica vai ao forno
né? Então, as moléculas elas ficam mais unidas entre si, as partículas da cerâmica. Então, microscopicamente comparando, a porcelana é um vidro, como se fosse um vidro, falando para você entender. Então, se você deixar um vidro de molho no café, 1 ano, provavelmente não vai manchar nada. É a mesma porcelana da louça? É o mesmo princípio de porcelana da louça? É o mesmo princípio. Tem que ir para um forno para passar por esse processo de sinterização. Ok. Que as moléculas vão ficar ali mais próximas entre si. Grudadinhas as partículas, assim. Perfeito. Ficam bem encostadinhas, tão encostadinhas que não fica fissura, não fica ali uma não falhinha tem para poder porosidade. absorver aquela cor. É por isso que as porcelanas não mancham. Entende? Uhum. E aí você vem pensando assim, e por que a resina mancha? Porque o processo é outro. O processo é outro. As moléculas... O material é o mesmo? Não, é outro material. É resina, é fotopolimerizada, né? Que é ativada pela luz, uma luz LED, azul. Porcelana é porcelana, resina é resina. Resina. O modo São materiais diferentes materiais e a diferentes forma de fazer equilibrar diferente. aquela substância ali é também diferente. São técnicas diferentes, são produções diferentes. Então, essa resina ela é mais porosa. A porcelana é menos porosa. E, clinicamente, o que isso representa para a vida das pessoas? Se eu tenho algo mais poroso, eu tomo café, eu tomo vinho, eu tomo o nosso açaí do dia a dia. Açaí. São alimentos... Olha essa palavra bonita. Não vou falar tanta palavra difícil, mas é uma das palavras difíceis. Alimentos cromógenos. Repete. Alimentos cromógenos são alimentos que produzem cor, que têm cor, liberam... Molho de tomate. Molho de tomate. Então, eu tenho uma resina, que ela é porosa. Quanto eu como... Não é para não comer... Pelo amor de Deus, vamos tomar café, vamos tomar o açaí, vamos tomar vinho, por favor, me chama. Vamos viver. Me chama para tomar o vinho. Vem tomar o café coado do Arnaldo. Vem tomar o café. É para tomar. Só que essa utilidade clínica aqui, essa resistência ao manchamento é menor. Eu não estou dizendo que vai manchar rápido. Eu estou dizendo que a resistência é menor ao manchamento. Enquanto a porcelana, a resistência é maior ao manchamento. E ela não mancha. Você pode tomar café, você pode tomar o vinho, você pode tomar o açaí. Entende? Uhum. Eu faço faceta de resina, gente. E eu falo isso para o meu paciente. Então, não quero vender o que eu acho melhor. Tem que explicar qual é qual é o outro, a diferença entre um e outro. Tu faz faceta de resina? Não é muito o nosso público, mas existe uma demanda pouca. Quando eu explico essas vantagens, essas diferenças entre um e outro, eles dizem, então, eu tomo vinho. Eu não penso no que eu estou fazendo porque eu acho melhor. Eu vejo como é que esse cara vai usar esse serviço. Além da boca, vai além da boca. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Claro que dentro da minha vida, dentro do meu cotidiano. Aí o Jorge me disse se isso faz sentido para ele, porque eu tenho a impressão que faz. E que é muito a calhar que eu estava pensando em dar esse exemplo quando a gente ia falar de faceta de porcelana e de faceta de resina aqui. Quando eu comprei meu apartamento, o apartamento, eu e meu marido compramos juntos e tudo, e o apartamento era novo, a gente mobiliou o apartamento. Quando você vai fazer um orçamento de móveis modulados, você vai encontrar diversos preços. E esses preços vão determinar a durabilidade do seu móvel. O Robson, na época, meu marido é arquiteto, ele estava trabalhando direto com um lugar que fazia móveis modulados, de extrema qualidade, e os móveis não foram baratos. Eles tanto não foram baratos que nós não conseguimos, naquele momento, trabalhadores que somos, de fazer todos os cômodos da casa. Nós fizemos sala, fizemos quartos e a cozinha. Porque é óbvio que eu preciso fazer, em primeiro lugar que eu preciso fazer a cozinha para guardar os bens e tudo, a louça e tudo, minhas porcelanas e tal e tal. Nós temos 11 anos de casados. Depois de 4, 5 anos de casados, vou ser mais exata. 6 anos depois, nós mandamos fazer com outro produto, porque a loja fechou, a loja não funciona mais aqui em Manaus, com outra pessoa e outro tipo de material, os outros cômodos. Nós fizemos os 2 banheiros e fizemos a nossa área de serviço. Nós vamos fazer 11 anos de casados, no dia 21 de julho. Até hoje, não tem uma lasca no meu móvel. No móvel que eu fiz quando eu casei. Tem 11 anos o móvel. Os móveis modulados. Os outros móveis, que têm 3 anos, todos eles estão abertos no canto. Uma pergunta. Eu já vou trocar esses móveis. O material é diferente?
completamente diferente, a qualidade é completamente diferente. E digo mais para vocês, fico até arrepiada, vou falar sério. Falei para ele, a gente devia ter feito um sacrifício para ter feito toda a casa com essa qualidade e nessa mesma loja. Porque 10 anos depois... Gente, eu estou falando sério para vocês. Provando que o material faz toda a diferença na execução de algo, né? Exatamente. E na durabilidade da coisa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa quer fazer uma economia... E aqui, o Jorge nem sabia, que eu nem tinha comentado com ele esse detalhe dessa questão do móvel. Mas super importante esse exemplo. A pessoa quer fazer uma economia... que nós fizemos no início do casamento, lá atrás, não é nem tanta economia que a gente teve que comprar tudo também. Comprou geladeira, comprou tudo, né? E hoje nós estamos pagando o preço. Porque os móveis que nós fizemos e que nós vamos precisar trocar, daria para ter comprado o móvel lá atrás e ter feito a casa fechada com a mesma qualidade. Por que eu digo isso? Porque, claro que tem dentista e tem dentista. Mas, quando você gasta um dinheiro para fazer uma faceta de resina, ela tem uma durabilidade. Ela vai trazer aquilo que você não quer. Ela vai tirar o branco do teu dente. Eu digo isso, Jorge, porque eu vejo aí nos colegas... Os seus exemplos que você conhece, né? Isso, que fizeram resina e que... Claro, o Jorge está aqui dizendo, não, tem gente que tem público, sei que tem, mas, quer ter uma durabilidade para daqui a 10 anos, não sei qual é a durabilidade do dente de porcelana, mas, por exemplo, dos meus móveis, eu vejo hoje que eu não tenho a dor de cabeça de ter que trocar tudo. Porque eu teria que trocar tudo. Aí, vamos falar agora aqui da nossa saúde. Quanto que a gente paga para poder não ter o trabalho de ter que refazer um trabalho inteiro, um serviço inteiro com um dentista daqui a poucos anos? Outro adendo que eu vou abrir aqui, importante, é que a gente também não pode depositar a responsabilidade só no material. Existe um componente na medicina chamado profissional. Ele é determinante. Esse cara é determinante. Porque se ele faz uma resina bem feita e ele sabe existe um termo técnico chamado limitação de utilidade. Qual a limitação desse produto? Qual a limitação dessa matéria-prima? Então, tem uma limitação técnica aqui, e aqui também tem uma limitação técnica. Todo produto, todo serviço que vai para o corpo humano, procedimento, tem uma limitação técnica, tem um limite de uso, tem uma durabilidade. O que a gente tem que colocar aqui não é a resina que é ruim. Nós estamos trabalhando a diferença dos materiais, visando a durabilidade. O profissional tem que explicar isso para o cliente. Com certeza. E tem que dizer, olha, a gente tem essa possibilidade, mas essa possibilidade aqui... Eu explico isso para o meu paciente. O uso do material, a durabilidade, a limitação de uso, a limitação técnica disso. Então, você tem que ter um portfólio para oferecer as opções para o paciente. Caso ele queira um, fica com esse. Caso ele queira um, fica com o outro. Eu não estou dizendo aqui para você não fazer resina. É o contrário disso. Faça a resina se assim você determinar. Se você julgar melhor para você. Mas você tem que saber dessas diferenças. Essa é a diferença da resina para a porcelana. Quanto ao material, quanto à técnica, tem uma polêmica aí, nessa quebra de braço, que não leva a lugar nenhum, que a gente tem que servir a população. Essa guerra de braço entre quem faz porcelana e quem faz resina só prejudica e desinforma. Então, o nosso objetivo é informar. Quem faz a resina fala assim, mas não precisa desgastar na resina. Calma lá. Não fala isso, cara. Eu fico chateado. Eu fico chateado porque você não pode usar estratagemas, subterfúgios. Você não está persuadindo, você está manipulando alguém. Existe uma diferença de influenciar e manipular, né? Muito grande. E é importante. Você precisa... mas vai desgastar o dente na porcelana. Não fala isso, não fala isso. Não fala mal do colega que está fazendo e nem fala mal do outro que está fazendo uma coisa. Respeito cada um. Não fica nessa guerra de braços. A técnica é diferente. Você que faz resina, para de usar isso, que é feio. Faça. A minha resina vai ficar bonita, vai durar e ponto acabado. Não derruba o outro. Porque o outro aqui vai querer derrubar o serviço do outro. E a gente está discutindo a diferença das resinas. E essa diferença das resinas leva a uma queda de braço inútil.
entre os profissionais. Olha que coisa. E fica nessa guerra de desinformação. Uma guerra fria. A Guerra Fria constitui o quê? História, agora. Uhum. Desinformação. Guerra Fria, só para dar um exemplo, posso dizer rapidinho? A Guerra Fria foi uma guerra travada entre a Rússia e os Estados Unidos durante muito tempo, porque os dois eram os únicos países do mundo que tinham a bomba atômica, e todo mundo ficava tenso com a hostilidade que existia entre a Rússia e os Estados Unidos, o que fizeram com que os Estados Unidos criassem a OTAN, e daí que surgiu a guerra entre Rússia e Ucrânia, que até hoje persiste. Espero que quando esse podcast for para o ar daqui a um tempo, já tenha acabado isso, porque a Ucrânia queria se filiar à OTAN, e todo mundo sabe que a Rússia brigava com os Estados Unidos, porque a OTAN é uma organização de aliados para combater qualquer briga que se oponha contra os países que são filiados à OTAN. Então, é isso. Isso foi a Guerra Fria. Então, estabelece a Guerra Fria porque ninguém vai lá e acusa ninguém, mas fica mencionando, não pode. Todo mundo fica tenso por causa disso. Exatamente. Quem perde com isso é a humanidade, de modo geral, né? Porque todo mundo fica nessa tensão que o objetivo principal na Guerra Fria é desinformar, é dissuadir, não é persuadir. Existe uma diferença, né? Mas não vou entrar nesse mérito. Isso está me dizendo agora a diferença entre faceta de resina e faceta de porcelana. Os materiais, tá? A discussão toda. Sim. Olha como é lindo, né? Uma visão além da boca, sem o ego. Né? Sim. Porque eu faço os dois. Só que a gente tem que falar para a população que um é assim e o outro é assado. Um é frito, o outro é cozido. As diferenças. Tem que falar a diferença. Qual é o melhor? O melhor é o que o paciente decidir. O que se encaixa melhor na sua vida. O melhor é aquele que ele vai decidir para ele. Porque quando você vai fazer uma resina, faça bem feito, faça com excelência. Fica lindo, dá trabalho. Dura quanto tempo? Depende do Qual uso. é a durabilidade Come da muita resina, farinha, parente. Como do arini, amarelinho, ovinha. Provavelmente vai quebrar, porque olha lá. Olha, eu tenho até um poema, né? Quem chupa gelo, fica mastigando gelo, pode quebrar também. Olha, tudo que quebra dente, parente, quebra a lente de resina e de porcelana. Olha lá, tudo que quebra dente natural também vai quebrar a resina e a porcelana. O dente é o órgão mais duro, né? O esmalte dentário é o tecido mais duro do corpo humano. E a gente quebra com farinha, comendo gelo. Com o osso da galinha. O ossinho da galinha. Abrindo... Minha sogra. Meus amigos aí do futebol abrindo uma garrafa com o dente. Eu adoro, que quebra o dente, eu tenho que fazer um implante, né? Tu já chega com cartão assim pela lateral. Não, já sabe, já fiz uma bobagem aqui. Então, vai quebrar a resina. Então, você não está construindo, quando você vai trabalhar com material, um tanque Panzer na boca do paciente. Um tanque alemão da Segunda Guerra. Tem até no filme lá, com o Brad Pitt, que é de feio. Bastardos Inglórios? Não. Eu sei qual é o filme. É o Coração de Ferro. Recomendo fortemente Coração de Ferro, com Brad Pitt. Falar de dente com a gente não é só falar de... É chato. Eles invadem a Alemanha com um carro-tanque, com um caminhão-tanque, né? É um tanque de guerra. É um tanque de guerra e... Para destruir esse Panzer alemão que era indestrutível. Só uma referência, né? Então, nem resina e nem porcelana é um tanque Panzer. Não é um tanque alemão indestrutível. Ele vai quebrar. Tudo que quebra dente, quebra a lente de resina e de porcelana. Então, mas qual é o que é mais resistente? De novo, volta pelos processos. Quando a resina, ela é menos resistente do que a porcelana. Porque como as moléculas aqui da porcelana, no processo de sinterização, estão mais intimamente ligadas, torna uma superfície mais compacta e mais rígida. Então, ela é mais resistente. Uma lente de porcelana é mais resistente do que uma lente de resina. Não significa dizer que essa daqui vai quebrar. Que não vai quebrar. Pode quebrar, sim. Então, resumindo, existem diferenças, vantagens e desvantagens. E o que é a lente de contato? A lente de contato é uma fina camada de porcelana que vai ser colocado na frente do teu dente, na vestibular do dente. Para isso, Márcia, você tem que fazer um preparo no seu dente. O dente é cheio de nuances, curvas e linhas. Sim. Uma anatomia que não permite o encaixe
dessa lente na Eu frente. tenho que pegar no dente. Sem um mínimo desgaste, que a gente chama de preparo. Troca a palavra desgaste por preparo. Essa é uma das brigas aqui. O meu não precisa desgastar a resina. Não é o seu, não, tá? É a técnica. Mas precisa, sim, em alguns casos, senão fazer não o ajuste. Gruda, não vai colar. Não é, não? Não é o mérito. Se não desgastar, não gruda, não cola. Não, mas se não pode corrigir, se Jorge. não Pode fizer corrigir. esse Jorge preparo, é um elegante, um gentleman. Se não fizer o preparo, você não vai ter uma junta seca, uma união. Justaposta. Você vai ter uma sobreposição. Isso. Tanto em uma Fica técnica grande, quanto em outra. Aí tu sai igual um plets, né? Aquele chiclete. Então, às vezes, você tem que fazer, sim, um pequeno preparo na resina. Para acomodar a lente. Tirar um excesso ali onde... um excesso de dente, um pouquinho, porque se você colocar já uma camada de resina, vai ficar vai ficar saliente esse dente, vai ficar sobressaindo de uma curvatura. E, de modo geral, vai ficar dentuço, vai ficar aquela coisa que a gente vê, às vezes, antiestética. Porque o cara usou de uma prerrogativa que não era para ter usado. Não precisa desgastar, ainda se balança o corpo. Porque o corpo fala, né? O corpo contando fala. uma vantagem. Não é uma vantagem. Isso, às vezes, é uma desvantagem, tá? Por que tem tantos casos de insucesso nos implantes? Por que tem tanto implante mal sucedido? Eu trabalho com números e dados. A gente faz as pesquisas aqui na clínica, escolhe os dados internos, quem é paciente de primeira vez, que nunca fez implante, que nunca procurou um colega, que, enfim, está vindo pela primeira vez. É o famoso BV, né? Boca virgem. Vocês vão ouvir mais disso. Vocês vão ouvir porque eu estou dando a consulta aqui pro paciente. Eu estou falando com o meu paciente. Sim. Márcia, o que eu falo para um, eu falo para dois, falo para três, falo publicamente. É porque o Jorge... Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Jorge é o Jorge. O Jorge é o Jorginho, né? Não é Jorge? Pronto. É o Jorginho. É o Jorginho ali, com a luva, porque ele não usa bata, né? Porque não é esse o mote aqui da referência odontológica, é tirar justamente aquele aspecto de consultório dentário, né? Então ele tá lá com a luva tem que ter, né? Tá lá com a luva, usa touca? Uso. Máscarazinha, Sim, mas na hora do procedimento, sim. Cirurgia, né? Então ele é assim, ele fala assim, e tá tudo certo. Normal. E é isso. A gente trabalha com esses dados desse paciente que vem a primeira vez sem passar por uma intercorrência ou uma insatisfação, vamos falar a palavra insatisfação, caso de insucesso mesmo. Olha esse número. Números, eles falam. Porque quando você trata os dados, você tem informação. Certo? É um princípio da tecnologia da informação. Todo mundo que fez essa disciplina em um MBA sabe que você, quando trata os dados, você tem informação. Quando você trabalha com essa informação, você tem conhecimento. Tem propriedade de causa para falar. Então, esses pacientes que vieram aqui, 85% da demanda que nos procura hoje são casos de insucesso e de insatisfação. A pergunta é, por que há tanto índice de insucesso? E eu fui querer saber, porque eu já tinha os dados. Eu tinha as informações. Márcia, pela falta de consideração humana, vamos começar assim, pela falta de honestidade mesmo. Porque quando você vai no mecânico e só é aquele parafuso que está faltando e aquele cara é honesto contigo, e ele troca aquele parafuso e te cobra 100 pratas, tá tudo certo. Tu paga feliz. Era só um parafuso. E valeu. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Mas quando ele é só aquele parafuso, e aí ele diz que são todos os parafusos, é a roda, é tudo, é o motor, tem que vender o carro. Começa pelo diagnóstico. A maioria dos erros, intercorrências, esse alto índice vem do começo, do diagnóstico. E para acertar o diagnóstico, mas a gente tem que estudar muito, minha amiga. Falta de preparo técnico. Porque você não tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Não é assim, vou aprender a fazer um implante hoje em curso de 3 dias. Não é assim não, tá, gente? Essa venda de facilidade no aprendizado é um crime para a humanidade em todo mundo. Eu não estou falando de Manaus, eu não estou falando de colega nenhum, não. Eu estou falando de geral. Porque isso ocorre na tua área, ocorre na área dos meninos. O cara da noite para o dia já virou especialista.
Esse alto índice ocorre por uma deformação na educação brasileira. Houve uma compensação em todo mundo fazer uma universidade, essa facilidade criou uma deformação. É diploma, muita gente com título de especialista, mas sem competência de fazer. Sem estudar. É uma reflexão, não é não? Mas estamos Sim. falando de implante, não estamos? Sim. Mas estamos falando de índice, não? Sim. E o porquê disso? Então, eu sei fazer um diagnóstico? Não. Chama um colega, indica. Indicar é tratamento. Ora, pois, eu não sei fazer transplante de coração, tem que indicar para um colega cardiologista. Não é porque eu sou dentista que eu vou ter que fazer tudo. A gente tem que parar com esse ego inflado de achar que tem que ter todas as respostas. Quando a gente fala de humildade, a gente fala exatamente sobre eu ser claro ou clara com a pessoa e dizer, eu não sei, mas eu conheço quem sabe fazer. E assim porque você ajuda aquela pessoa. O cliente quer a resposta, quer uma solução. O paciente, o ser humano. Então, se você diz para ele, eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe, você deu esperança para ele, você resolveu o problema dele, acabou. Exatamente. Você está no processo dele de encontrar uma solução. Então, começa aí, o diagnóstico errado. Quando você dá o diagnóstico errado, você cria um plano de tratamento errado. Você aplica uma terapêutica desnecessária. Vamos entrar no que é preço e valor e o que a pessoa que está vendo esse podcast agora, porque esse podcast aqui, ele é para te formar. É para isso que a gente está aqui, tá? A gente está aqui para te formar. O que a pessoa que quer fazer um implante tem que atentar? O que ela tem que buscar? Ela tem que fazer um checklist antes dela escolher fazer esse implante? E por que a referência odontológica... como que a referência odontológica lida com isso, porque é um assunto que todo mundo tem muita dificuldade de lidar, mas a gente precisa falar disso. Preço e valor. Muito bem, Márcia. Isso é um dos requisitos para você escolher uma clínica? E esse dado que a gente acabou de falar aqui, 85% desse alto índice de insatisfação, vem em decorrência, um dos fatores também, uma das motivações disso que acontece é o preço. Porque, às vezes, a pessoa vai seduzida somente pelo preço. Vem aqui comigo que eu faço mais baratinho o teu transplante de coração. Vem aqui comigo que eu faço mais baratinho o teu exame de vista para te colocar um óculos. Vem aqui porque eu faço mais baratinho para colocar teu implante dentário. Vem aqui mais baratinho que eu faço a operação do teu joelho e ainda opera a perna errada. Olha, doutor, marca um X, né? Chega no consultório, chega lá no hospital. Doutor, era a esquerda. Eu marquei um X. Não, rapaz, essa daqui ano que vem, a doeu, eu já operei logo. Agora vamos operar essa. Meu Deus. Então, o preço, ele acaba seduzindo. E eu quero dizer para você que está nos assistindo que o nosso grande diferencial, Márcio, é o preço. A gente cobra mais barato. A gente cobra mais barato do que realmente o nosso serviço vale. Eu poderia cobrar mais. Muito mais. Por tudo que ele vale. Mas a gente cobra mais barato. Que é para dar condição da pessoa fazer aquele implante. Entende? Eu não estou dizendo que eu cobro mais barato do que ninguém. Eu estou dizendo que eu cobro mais barato, a clínica cobra mais barato do que o serviço realmente vale por tudo que ele vale. A gente vai falar no outro podcast o que é a referência, o que é o conceito de referência, e você vai entender. Porra, vale muito mais. Esses dias, eu operei um paciente que é um desses índices que estava insatisfeito, acabou conhecendo a clínica, já frequenta a clínica há mais de 3 anos, e ele terminou a cirurgia, já saiu com o dente, e falou, Jorge, eu pago cada centavo, com o maior prazer. Vale. Eu queria te pagar era mais. Eu falei, rapaz, eu vou já refazer o contrato. Não por isso. Não por isso. Meu amigo aí que está assistindo, com certeza ele vai saber quem é. Eu não posso dar o nome por uma questão ética normal, né? Não sei quem é, mas deixa para lá. Faz uma lista aqui. O que a pessoa precisa para a gente encerrar, porque a gente está finalizando aqui esse... Passou rápido, tu achou? Passou muito rápido. O Bruno está me tensionando, o Bruno está me mostrando o horário. É um antipático, Bruno. Né? O Bruno é antipático. Quais são os critérios que a pessoa tem que buscar? Por exemplo, o ambiente, quantas pessoas aquele profissional já tratou, o que a pessoa tem que atentar na hora de escolher um profissional para fazer o implante? Márcia,
Quem assistiu o podcast inteiro lembra, assim, qual é o protocolo? Qual é a primeira etapa do protocolo? Fazer a consulta. Visitar. Eu sei que a gente compra roupa pela internet, perfume pela internet, mas o critério realmente que para você decidir, você tem que ir lá conhecer, bater um papo de cara a cara com aquele profissional, olhar no olho dele. Primeira coisa. Aí você vai sentir com a sua experiência. Claro que você vai ver a estrutura do profissional, a expertise desse profissional, a experiência desse profissional, a sua bagagem técnica, seus casos clínicos. Você tem que pedir para ver, doutor, me mostra aí um caso que você já fez. Ver a qualidade. E como é de praxe, todo ser humano, comparar. Paga a consulta em 2, que você elegeu. Vai lá, compara. Compara o atendimento. Compara, porque aquilo tem que ser melhor para você. Tem que ser melhor para a pessoa. É onde você se sente mais confortável. Exatamente, seguro. Mas os critérios são esses. Expertise do profissional. A qualidade do material que ele vai usar. A experiência da sua equipe, se é uma equipe madura, se é uma equipe que está começando agora. Importante. Porque nós estamos falando de implante, de reabilitação. De algo complexo. Bastante complexo. A palavra reabilitação já está dizendo, gente, a complexidade da coisa. Você vai devolver um bocado de coisa. Inclusive o dente do paciente. Mas você vai reabilitar o quem? Reabilitar o quê? Um pedaço do dente, um dente? A pessoa. É a pessoa. Então, quando você faz o implante com qualidade, você dá todo o valor que o implante tem, que é mastigação, todos os benefícios que contém no tratamento. Porque implante não é procedimento, implante é tratamento. O implante é tratamento. Então você vai ver a estrutura, material, equipamento, tudo isso. Mas no bate-papo com o cara e os resultados que ele vai te mostrar, tu já vai saber. Tu vai ter já um diagnóstico ali. Esses são os critérios. Agora, muito importante, Márcia, uma mensagem importante. Não se seduza por preços baixos em nada na vida. Nada. Barato, tudo que é barato. Isso é palavra de Deus, é bíblico. Tudo que é muito barato é feito por gente preguiçosa. Deus gosta de pessoas diligentes, caprichosas. Isso vai ter um pouquinho mais de custo, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Um pouquinho mais. Tudo que é barato, muito barato, não presta. Eu concordo com essa filosofia. Eu acho que você tem que ver o profissional, ver o ambiente, ver o lugar, ouvir as pessoas e principalmente entender que cada profissional gasta muito dinheiro com curso, gasta muito dinheiro com estudo, gasta muito para poder manter um ambiente em que você se sinta feliz. Eu não estou mais nem falando de confortável, não. Confortável é só um raio do estado de felicidade. Você ser feliz é estar confortável, se sentir com atenção, ter carinho. É uma série de coisas que você precisa sentir para poder você fazer a escolha de um profissional. Jorge, eu quero agradecer por estar aqui. Eu não estou agradecendo você, porque eu que estou entrando na sua casa, né? Acabou esse, mas tem mais ainda para a gente fazer, que não sai, não levanta daí não, tá? Vou liberar o pessoal só para ir ali rapidinho, mas já senta de novo. Obrigada, Jorge, por ter me permitido estar aqui, viu? Márcia, eu quero agradecer na ordem das coisas. Eu quero agradecer primeiro a Deus, por Deus colocar cada pessoa que está aqui hoje. Fiz uma reflexão hoje que nós somos colocados na vida do outro para iluminar a vida do outro, né? Então, todos que estão aqui têm tanta luz que essa luz aqui do refletor, da sombrinha, quase eu não consigo ver. Porque é a sua luz que me ilumina. É a luz do Bruno, é a luz dos meninos, todos que estão aqui conosco. Então, quero agradecer primeiro a Deus, a todos que estão aqui, e a você que ficou até o fim nesse primeiro episódio. Espero ter contribuído junto com a Márcia, junto com a equipe, para que você tenha informações importantes sobre os assuntos aqui comentados.
E eu quero dizer para você que você, por favor, pode fazer seu comentário aqui embaixo e, principalmente, ficou com alguma dúvida, faça sua pergunta. Não se faça de rogado, faça a sua pergunta, porque todas as suas dúvidas podem gerar um outro podcast que a gente vem aqui e faz para poder tirar essas dúvidas de você. O compromisso da referência odontológica é tudo aquilo que eu falei no início, mas principalmente com conhecimento. Você tem o conhecimento, a gente dá o conhecimento para você, e você, de posse desse conhecimento, toma a melhor decisão para você. E é esse que é o compromisso da referência odontológica. A gente não quer só que você escolha ir para um lugar ou ir para outro lugar. A gente quer que você tenha a liberdade. E essa liberdade é o que a gente está dando aqui. Está dando conhecimento para você poder ter a liberdade e tomar as melhores decisões para você. Então, faz sua pergunta aqui embaixo. Ok? Ok. Faltou alguma coisa? Não. Não? Tá tudo certo? Não. Fica ligado aí, não se esqueça de compartilhar. Você curte aqui embaixo, se inscreve no canal, se inscreve. Vou esperar você se inscrever. Você inscreveu? Ok. E aproveita e encaminha também para os familiares, para os amigos, porque quanto mais a gente propagar esse conhecimento, melhor o mundo vai ser. O ideal de mundo é que todo mundo saiba. E aí a gente conversa, tira as dúvidas e toma as nossas próprias decisões. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Jorge. O podcast Referência, ele, mais uma vez, contemplando todo esse projeto da referência odontológica, quer inovar. Daqui a pouco, no segundo episódio, a gente vai mudar de cenário. Vai ser muito legal, vai ser diferente. Você não imagina o que está... Grandes coisas estão por vir. Obrigada, Jorge. Obrigado, Márcia. Obrigada a você que ficou aí até agora com o nosso podcast. Aproveita para reassistir de novo e se prepara porque tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima. Até mais.